Eu vou falar sobre a incidência do Staphylococcus aureus resistente à meticilina em hospitais. O Staphylococcus aureus ele é um coco gram-positivo que coloniza a microbiota da pele e mucosa de seres humanos. Uma das espécies com maior índice de patogenicidade, sendo que tem um grau maior de virulência no seu gênero. Associadas a infecções que podem ser adquiridas majoritariamente em hospitais e nas comunidades. Podem ocorrer infecções comuns que comprometem a pele, como impetigo, celulite, foliculite e feridas em inúmeros sítios corporais com potencial para disseminação a diferentes cílios, como pneumonia, endocardite, osteomielite, meningite, síndrome do choque tóxico, septicemia, levosbacteremia. O uso indevido de antibiótico tem cooperado com a resistência do mesmo, isto é, as bactérias são expostas inúmeras vezes e começam a se adaptar ao antibiótico, o que facilita o mecanismo de aquisição de resistência, assim como existem cepas de Staphylococcus aureus que são caracterizadas por tornar-se resistentes à meticilina e a um extenso grupo de antibióticos que torna o tratamento do MRSA dispendioso e muito difícil. A resistência microbiana tem se tornado um dos principais problemas de saúde pública no mundo, causando morbidades e mortalidades em hospitais, sobretudo em pacientes de unidade de terapia intensiva, centro cirúrgico, unidade de pediatria, berçário neonatal, clínicas cirúrgicas. Pacientes que se encontram neste tipo de condição estão suscetíveis a MRSA, pois estão constantemente tomando antibióticos, fazendo com que contribua com o MRSA, que podem ser encontrados em diversas superfícies de equipamentos da sala e também podem ser provenientes de agentes da saúde, como enfermeiro, médico e outros profissionais que tenham acesso ao mesmo, pois nos mesmos são encontrados um percentual que é maior que a coluna normal da microbiota de pessoas que não tenham contato com a unidade de saúde diariamente. E outro fator que também influencia seria a permanência prolongada e uso de dispositivos intravenosos. Pessoas que já estão deveras imunocomprometidas e o uso descontrolado de antibióticos no meio hospitalar que acaba por contribuir de uma maneira agressiva. O Programa Centro da Vigilância Antimicrobiana da América Latina revelou um aumento de aquisição nosocomiais de MRSA de 33,8% em 1997 para 40,2% em 2006, com predominância de 41% das cepas coletadas no Brasil. Outros estudos apontam a prevalência em hospitais de países da América Latina com diferenças de padrão dependendo da região. Por conseguinte, tem-se feito diversos estudos no intuito de aperfeiçoar as medidas de controle da infecção hospitalar, que será abordado posteriormente, engloba desde a lavagem correta das mãos, antisepsia das superfícies próximas ao paciente em diversos setores, até o controle de antibiótico. Estudos relatam que o total de custos do programa de controle de MRSA são inferiores à média de custos proposta à infecção do mesmo. O objetivo do estudo foi verificar os fatores associados à disseminação do MRSA em ambientes hospitalares e a forma de controle. A justificativa é que alguns estudos eles abordam a adesão de medidas do profissional da saúde a respeito da propagação, não são muitos, do MRSA em ambientes nosocomiais onde há endemia. O cumprimento das medidas de controle e precaução é demonstrar uma repercussão clínica positiva no ambiente hospitalar. E a metodologia foi para a fundamentação teórica deste trabalho, houve a redação de pesquisa bibliográfica e a revisão de literatura em diversos artigos científicos em bases de dados com a biblioteca Excel e a PubMed. Transmissão. A contaminação em luvas, aventais dos profissionais de saúde pode ocorrer devido ao entrar em contato com superfícies contaminadas. De acordo com um estudo de Boyce, em 1977, foi relatada a contaminação por MRSA de aventais ou uniformes usados por 65% dos profissionais de saúde que tinham atendido pacientes com feridas ou infecções urinárias causadas por MRSA. No entanto, os instrumentos que são utilizados durante o atendimento
Podem contribuir com a disseminação como termômetro, esfigmomanômetros, fonoendoscópios e otoscópios, tais como qualquer instrumento que esteja previamente contaminado. Boyce, em 1997, constatou que 73% dos quartos com pacientes infectados por MRSA, 69% tinham superfícies contaminadas, podendo ressaltar que o MRSA pode permanecer em superfícies por um período de semanas ou até meses. Fatores de riscos. Os principais fatores de risco de infecção por MRSA é a sua disseminação entre pacientes ou os mais comuns como tempo de internação, uso indevido de antimicrobianos e podendo ser por circunstâncias pessoais. Pacientes de unidade de terapia intensiva e cirúrgicas, em procedimentos invasivos, feridas cirúrgicas, uso de antimicrobiano e úlcera de pressão, que podem contribuir com a infecção por Staphylococcus aureus. No ambiente hospitalar, os antibióticos são prescritos de forma excessiva, o que refere-se a 50 a 60% do medicamento utilizado, o que pode ser inadequado para o tipo de infecção prescrita. O uso indevido de antibiótico tem aumentado o número de diferentes espécies bacterianas, tornando resistente aos antimicrobianos que existem atualmente no comércio, assim perdendo o controle e tornando a bactéria multiresistente a qualquer tipo de antibiótico. As consequências do uso indiscriminado se resumem a multiresistências, implicações ecológicas, epidemiológicas e alta taxa de mortalidade resultantes daquelas infecções. O uso de antibiótico para infecções era simples. Portanto, a primeira vez que foi utilizado clinicamente foi em uma cepa de Staphylococcus aureus. A partir da descoberta da penicilina, que foi eficaz até aproximadamente em 1960, onde começou a aparecer cepas isoladas resistentes a este antimicrobiano. Para desviar o problema, foi desenvolvido um beta-lactâmico sintético meticilina, que se tornou resistente às enzimas beta-lactamases produzidas pelo Staphylococcus aureus. Atualmente, existem amostras resistentes a todos os antimicrobianos beta-lactâmicos, denominados de MRSA. A utilização de beta-lactâmicos contra o Staphylococcus aureus é ineficiente, pois normalmente a ligação das proteínas que participam da síntese de parede celular, chamada PBPs, que é proteínas ligadoras de penicilina, acabam agindo por meio de enzimas, chamadas de beta-lactamases, e impedindo a formação da parede celular, levando a hidrólise do anel beta-lactâmico. Portanto, na resistência, a meticilina está relacionada ao desenvolvimento de um PBP adicional, a PBP2A, que não tem afinidade por beta-lactâmicos. Há um gene relacionado à aquisição do MECA que promove a resistência da oxalina meticilina, que faz parte de um elemento genômico denominado cacete cromossômico estafilocócico MEC, que chama SCC-MEC. As precauções convencionais são desde a higiene das mãos, antes e após o uso de luvas, e evitar contato com o paciente contaminado, colocar luva depois que entrar e tirar antes de sair da sala. Paciente com suspeito recomenda-se que fiquem em área isolada, se não for possível, fazer em isolamento em grupo. Para fazer, eles recomendam para ter uma vigilância ativa. Então, eles recomendam que reúnam um grupo de profissionais para desenvolver o programa de vigilância ativa. A população a ser estudada deve ser selecionada e identificada de acordo com o risco de colonização de MRSA, como hospitalização recente ou residente em casa de idosos, os riscos de colonização também na UTI. Técnicos de amostragem com maior adesão, técnica de amostragem com maior adesão utilizando suave nasal ou PCR positiva. Resultados dos exames devem estar prontos antes de instruir as normas de precauções de contato. Também a erradicação de MRSA. A colonização ela é conceituada a partir da microbiota da pele e mucosas como nas narinas, que são o principal sítio de colonização.
apresentando uma maior ocupação em profissionais de saúde, feridas cirúrgicas, superfícies dos quartos hospitalares e saídas de dispositivos médicos. A descolonização de MRSA é administrada por antimicrobianos ou antissépticos com a finalidade de erradicar ou eliminar as colônias de MRSA. Todavia, o paciente infectado pode entrar em estado transitório, intermitente ou persistente que pode durar meses ou anos. O paciente em estado persistente tem a maior probabilidade de ser infectado e transmitir, podendo ser colonizado em vários locais. A prevenção do crescimento subsequente de infecção em um paciente infectado e impedir a transmissão da bactéria para outras pessoas, podendo abolir as precauções de isolamento e de contato. As indicações para as terapias de descolonização são para pacientes cirúrgicos internados em unidade de terapia intensiva, internados em unidade de longa permanência e pacientes com feridas. A terapia pode advir de tratamento sistêmico mediado por antibióticos de uso via oral ou tópico mediado por medicamentos locais ou banho com antibacterianos. Portanto, não há confirmação de qual é mais eficaz. As vantagens de terapia incluem a erradicação de Staphylococcus aureus, redução das taxas infecciosas e a eficaz na interrupção de transmissão das cepas de MRSA. Geralmente, os pacientes mais afetados são os que se encontram internados em unidade de terapia intensiva e o cirúrgico, que representa o maior grupo de fator de risco. Todavia, a terapia pode ser comprometida por falta de adesão às técnicas de descolonização, portanto, só obtém um resultado positivo quando há adesão do tratamento. Para evitar a baixa adesão, se é recomendado um supervisor para conferir o seguimento do protocolo. Os principais agentes antimicrobianos de uso sistêmicos encontrados nos estudos foram vancomicina, que tem uma potencialização de resistência microbiana, podendo causar efeitos colaterais nos pacientes, como boca seca, gosto desagradável, estomatite, náusea, dor abdominal, diarreia e flatulência. Rifamicina, que é sistêmica, como auxiliar de ácido fusítico, que é contraindicado para a monoterapia, só como auxiliador, e doxiciclina. O tópico mais usado é o mupirocina, que obteve o resultado mais eficaz. As desvantagens da descolonização em pacientes contaminados por MRSA possibilita a resistência bacteriana, considerando o tempo de tratamento que a possibilidade de ocorrer a diminuição dos Staphylococcus aureus, o que pode ou não favorecer o crescimento de outros micro-organismos. As limitações da terapia se englobam emergência de cepas existentes e falta de evidências na eficácia na redução e na falta de estudos com metodologias rigorosas. De acordo com o controle disposto a medidas de adesão rigorosa a conceitos básicos para o controle da infecção e reconhecimento precoce da cepa de MRSA, ou posteriormente da colonização em dadas situações. O parâmetro do conjunto aplicado de forma severa possibilita uma menor taxa de infecção por MRSA em hospitais. O estudo de fatores de risco, forma de transmissão, medidas preventivas e incidências local ajuda a aprimorar a execução das recomendações. Portanto, se faz necessário o treinamento de profissionais de saúde no quesito de prevenção e controle para maior engajamento. E é isso. Qualquer coisa, quiser chamar no e-mail que tá aqui embaixo.